Boa noite, seja bem-vindo ao nosso culto. Aqui, o centro e propósito de todas as coisas é o Senhor Jesus, mas cultuar é muito mais divertido e fica muito melhor com você junto com a gente. Se você quiser continuar participando das nossas atividades, não só do culto de hoje, mas também das células e saber de tudo que acontece na nossa igreja, você entra em contato com esse número que vai aparecer aqui. Um líder de célula vai fazer contato com você e você pode participar da nossa família. É um prazer cultuar do seu lado e assista ao nosso culto. Por teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam, esperança aqui. Pelo dom da paz, pela fé em ti, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. E por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Por teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam, esperança aqui, pelo dom da paz, pela fé em ti, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Continuando aqui com nossos dízimos e ofertas, eu sei que isso é um desafio para todos nós. E a continuação, como eu disse no último culto, nós estamos entrando no capítulo de número 3. Ele está falando sobre o dízimo ser um teste. Foi assim que nós terminamos a última meditação sobre isso. E olha que interessante. Ele fala aqui sobre aquela expressão que o Senhor Jesus diz no capítulo 6 de Mateus. Ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Veja que não é onde estiver o vosso coração estará o tesouro. Ele diz que onde estiver o tesouro, ali estará o coração. Por quê? Porque o nosso coração, ele persegue o tesouro. Ele corre atrás de onde está o nosso tesouro. E nesse aspecto, o dízimo começa a se mostrar realmente como um grande teste para descobrir onde está o nosso coração. E aí ele diz assim, interessante, que ele fala assim, olha, o teste do coração é o definitivo, mas interessante que ele coloca aqui que
Malaquias, aquele texto tão conhecido de Malaquias, ele diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. E aí ele diz assim: ponham-me à prova, façam o teste, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo é o tipo da coisa que é um teste para o nosso coração, mas Deus se permite também ser testado quando Ele fala sobre esse teste. E aí ele termina essa meditação aqui no capítulo dizendo assim: por isso que eu quero lhe fazer um desafio amigável. Faça o teste, comece a honrar ao Senhor diligentemente com as suas primícias, o dízimo, e veja o que acontece. É um teste interessante, porque o Senhor está permitindo ser testado também quando Ele impõe para nós, ou Ele propõe para nós esse teste. Vamos fazer esse teste? Passe a entregar diligentemente os seus dízimos e faça o teste do Senhor. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Pai, nós consagramos a Ti os nossos dízimos e o melhor das nossas ofertas, querendo que o Senhor é infalível, que ninguém pode exceder o Senhor na bondade e no derramar de bênçãos. Nosso coração está sendo testado, está sendo colocado em prova. Nós vamos perseguir o tesouro, Senhor, e o nosso tesouro é o Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos os nossos dízimos e o melhor de nossas ofertas para que a Tua palavra se cumpra em nós e na nossa casa. Assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Está consumado, foi o que o nosso Rei falou. Meu futuro, que já era certo, Ele transformou. Entregou o seu único Filho, para que hoje eu tivesse vida e uma nova chance para eu prosperar. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Liberdade foi o seu presente pra mim, pago com preço de sangue, pago com preço de sangue, e uma nova vida, e uma nova história Ele escreveu para mim, e Ele escreveu para mim. Está consumado, foi o que o nosso Rei falou. Meu futuro, que já era certo, Ele transformou. Entregou o seu único Filho, para que hoje eu tivesse vida e uma nova chance para eu prosperar. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Liberdade foi o seu presente pra mim, pago com preço de sangue, pago com preço de sangue, e uma nova vida, e uma nova história Ele escreveu para mim.
Liberdade foi o seu presente pra mim, pago com preço de sangue, pago com preço de sangue, e uma nova vida, e uma nova história Ele escreveu para mim, Ele escreveu para mim. Liberdade foi o seu presente pra mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pago com preço de sangue e uma nova vida e uma nova história Ele escreveu para mim, Ele escreveu para mim. Boa noite, meus queridos, graça e paz. Vamos a mais um culto. Eu quero deixar uma palavra com vocês nessa noite. Fala assim em Provérbios 15: um olhar amigo consola e anima o coração, e uma boa notícia revigora a alma. A intenção do meu coração nessa noite é te lembrar de uma boa notícia. Olha lá, Mateus fala assim: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, passou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a boa notícia que nós precisamos sempre relembrar, que Ele veio para nos resgatar. Nós estávamos em trevas e perdidos, e Ele veio. Amém? Vamos orar? Totô, você pode orar para nós? Pai, nós queremos primeiramente pedir que todas as distrações, Senhor, que estão ao nosso redor sejam cessadas e a nossa atenção esteja voltada para Ti nesta noite. Pai, queremos entender todos os dias a Tua grande obra, do Teu Filho Jesus por cada um de nós, Senhor, e entender que cada dia mais precisamos ter a nossa atenção voltada para Ti. Fale aos nossos corações nessa noite, que o Senhor dê entendimento, destape os nossos ouvidos, Senhor, e que a nossa mente seja voltada para Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Continuando, então, de onde nós paramos na semana passada, nós estávamos vendo onde Deus chegou com Abraão e com Isaac, aquela experiência de a grande pergunta, só para refrescar a memória de todos, que Isaac faz ao seu pai. Tá? Está aqui o fogo, né? Está aqui o lenho, a madeira, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ali, Deus estava já anunciando a obra que Ele faria com o filho dele. Então, para Abraão e Isaac ali haveria um substituto. E Deus proveu o substituto. Mas a pergunta ficou, onde está o cordeiro? Porque agora nós estamos falando do plano de Deus para a humanidade. E nós vamos buscar justamente isso. E nós viemos aqui para o Evangelho de João, no capítulo de número 1. Não sei se vocês lembram, mas quiser abrir aí. Quando a pergunta foi respondida por João Batista, capítulo de número 1 do Evangelho de João, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aquela pergunta que ficou no ar, aguardando, centenas de milhares de cordeiros foram sacrificados, mas o Cordeiro de Deus, que Abraão falou, Deus proverá para si um cordeiro. Então nós vimos muitos cordeiros, mas não o Cordeiro de Deus. E agora João, ele vem e aponta para Jesus e fala: aí está o Cordeiro de Deus. Mas ele não fala só isso, o Cordeiro de Deus. Ele fala o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aqui está a obra de Jesus e aqui está o Evangelho. Então nós podemos ler e interpretar a Bíblia buscando muitas
formas de entender o Evangelho, mas o Evangelho ele está centrado nesta obra de Jesus. Ele veio para tirar o pecado do mundo, para resolver o problema da humanidade. O problema da humanidade é o pecado. Então, vai ser assim, vamos pensar de uma forma panorâmica, na semana que vem que a gente vai entrar nesta guerra de Jesus contra o pecado, mas vamos lá para a primeira carta de João, agora não é o João Batista, mas é João o Evangelista. Na sua primeira carta, ele começa a desvendar os nossos olhos, o nosso entendimento, iluminar o nosso entendimento para essa obra de Jesus. Então, em 1 de João, no capítulo de número 3, olha o versículo de número 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, aqui está vamos dizer, a missão de Jesus. Nós sabemos que ele se manifestou para tirar os pecados. Então, João Evangelista está repetindo aquilo que João o Batista já tinha apontado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E ele fala aqui, ó, e nele não existe pecado. Ele não tem pecado. O versículo de número 8, ele vai acrescentar, ele vai aprofundar o nosso entendimento a esse respeito. Ele fala assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Gente, o assunto que nós vamos entrar é um assunto que nos toca, que nos diz respeito, porque o tema agora é pecado. É o tipo do assunto que ninguém gosta de estudar. A gente gosta de estudar prosperidade, as bênçãos, as promessas, as conquistas. A gente gosta de estudar sobre o louvor e adoração, a santificação. A gente gosta de estudar um monte de coisas da Escritura. Mas quando a gente vai procurar a obra de Jesus, que é resolver o problema do pecado, em geral a gente fala assim, depois eu vejo isso aí, eu vou mudar de canal, vou mudar de canal, vou ver outra coisa mais light. Mas lembra, Jesus não tem pecado e ele se manifestou com um objetivo, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, para tirar o pecado, para resolver o problema do pecado. Então é uma guerra, ele veio para trazer uma obra, para fazer uma obra de destruição de obras do diabo, de projetos de Satanás. Onde começou isso? Agora a gente vai começar a chegar naquilo que será o tema nosso por algumas reuniões, algumas semanas. Nós vamos tratar de pecado. Eu já estou garantindo que na semana que vem a audiência vai ser mais baixa. Ou sabe-se lá o que o Espírito Santo vai fazer, né, Letícia? Pode ser que semana que vem a gente tenha mais gente acompanhando e estudando. Porque é um assunto de gente, é um assunto humano. Jesus não tem pecado, ele se manifestou para resolver o problema do pecado, porque o problema do pecado é um problema nosso, e esse sim é um problema nosso. Então, vamos lá. Antes, vamos para Hebreus. Eu espero assim, tão ansiosamente quando chega o culto de quarta-feira, porque a gente tem essa liberdade de parar, estudar com calma, de pensar no assunto. Se fosse um culto de domingo, já tinha mais dificuldade de falar, abre lá em Hebreus, vamos ler mais 2 versículos em Hebreus, para depois dizer, agora nós vamos para Mateus, o assunto que eu quero tratar. Mas vamos lá, em Hebreus, no capítulo de número 2, você vê como a Bíblia é incrível, como ela está toda interligada, é um projeto só, é um plano só de Deus, descrito, revelado e ensinado. Aí em Hebreus capítulo 2, o versículo de número 16, ele fala assim, pois ele, Jesus, evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Nós estávamos estudando Abraão justamente por causa disso, porque Paulo falou que nós somos filhos da fé. Nós somos descendência de Abraão. Ele não está falando do povo judeu.
Ele está falando de nós, os que creem, aqueles que vivem por fé, aqueles que ousaram crer. Então ele está falando, olha, ele socorre os da fé, ele socorre os filhos da fé. Versículo 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas, e essa expressão é importante para nós, porque não haverá possibilidade de nós chegarmos diante do Senhor Jesus um dia e dizer assim, Senhor, é que eu passei uma aflição, eu sofri uma angústia, uma luta, uma tentação muito grande. E o Senhor Jesus lá no céu falar para você assim, doutor, ele fala assim, olha, realmente eu não sei o que você passou, eu não sei o que você sofreu. Não, todas as coisas. Seria frustrante, né? Seria frustrante, né? Eu sofri alguma coisa que o Senhor não sabe medir, ele não tem noção do que seja. Você já pensou, chegar lá, ele fala assim, Virgílio, eu não sei o que é isso. Eu não tenho noção. Não, ele se fez homem, ele se manifestou em forma humana e sofreu todas as coisas. Então continua lá. Em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Que bonito, né? Porque aqui o escritor aos Hebreus já está nos chamando de irmãos de Jesus. Lembra, estudamos isso na semana passada. Você vê que uma coisa está toda interligada, né? Quem está com os cultos na cabeça, está guardando isso no coração. Nós na semana passada, na atrasada, nós vimos as manifestações de Jesus, quando ele fala para Maria, ele fala assim, vai ter com os meus irmãos. Eu vou para o meu pai e o vosso pai. Foi a primeira vez que ele chama os discípulos de irmãos, por causa da obra da cruz, que agora nós somos irmãos de Jesus. Então agora ele está falando justamente sobre isso. Se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Todas as coisas. Então ele experimentou todo o sofrimento e toda a sorte de tentações, tudo que nós passamos, para não acontecer isso, eu chegar lá para ele e dizer, Senhor, você não tem noção do que eu passei. Ele vai dizer, tenho, todas as coisas, eu passei e experimentei, para ser misericordioso. Porque agora ele está junto do Pai intercedendo por nós, naquilo que ele sabe o que é padecer, naquilo que ele sabe que é sofrer. No capítulo 4, se você virar a sua página aí, já vou entrar no assunto, mas o assunto é pecado, é tentação. Era para ser um assunto que dá até alívio, né? Porque Sim. A gente vê que ele passou por isso e está para nos ajudar. Não, hoje vai ser gostoso, vai ser light o assunto, guarda aí, não vai embora não. Mas olha só, capítulo 4... Versículos 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Há uma grande diferença. Ele experimentou todo o sofrimento, toda a tentação em todas as coisas, para ser misericordioso conosco. Mas que fique claro, ele não pecou, ele venceu. Agora então a gente entra nessa questão, ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para tirar o pecado, ele veio para resolver o problema do pecado, aquilo que nos separa de Deus e que dá munição para Satanás contra a nossa vida. Ele veio para resolver este problema, este é o Evangelho. Deus estava reconciliando consigo cada um de nós, tirando a barreira de separação que havia entre nós, que era o pecado. Ele mesmo falou, meus braços não estão colhidos, meus ouvidos não estão agravados, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O Evangelho é a vitória que o Senhor nos traz sobre o pecado, para termos comunhão com Ele. Então, para entrarmos nesse assunto, e hoje vai ser realmente um preâmbulo, a gente vai só fazer aqui uma abertura do assunto, a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, falar sobre as tentações de Jesus. Eu acho esse estudo fascinante, fantástico. Capítulo de número 4 de Mateus. Mateus 4. Agora a gente vai parar aqui um pouquinho, vamos com mais calma, não vai ficar folheando tanto a Bíblia, mas dá para a gente pensar demais.
Olha como ele começa o capítulo. A seguir, ou depois disso, disso o quê? A gente tem que ver o que aconteceu antes, né? Diz assim que Jesus foi para o Jordão a fim de ser batizado. Lá ele vai para o batismo de João, batismo de arrependimento. João Batista fala para ele, eu é que deveria ser batizado, não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Jesus fala, por agora deixa, vamos cumprir a justiça. Batismo de arrependimento, mas ele não tinha meio Ele não tinha pecado. Então, mas ele fala isso, né? Convém cumprir toda a justiça. Então João admitiu, então eu vou te batizar. Sendo ele batizado, olha o versículo 16 do capítulo 3. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, imediatamente, depois dessa experiência do batismo, do céu aberto, do derramar do Espírito Santo, da voz que vem do alto, confirmação da sua identidade, o que acontece com ele? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Se você for ver os outros evangelistas, Marcos, quando descreve essa cena aqui, ele fala que Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. Lucas, quando fala, ele fala que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Então, Mateus fala levado, Lucas fala guiado e Marcos fala foi impelido. Só que a expressão que Marcos usa, a palavra impelido, eu até copiei aqui de Strong's, ele fala assim, olha o significado dessa palavra. Levar ou conduzir a algum lugar com força que não se pode resistir. Lançado em linha reta em direção a um alvo. Ele não tinha opção. A partir do momento que ele recebe o Espírito Santo, a voz vem do alto dizendo, você é o meu filho, eu amo você, tenho prazer em você, o Espírito Santo o toma e o lança no deserto. Exatamente, porque começou a obra. Ele vai lidar com o quê? Com o pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para tirar o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para resolver o nosso problema. Então, de imediato, a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo, este mesmo Espírito, na expressão de Strong's, foi conduzido a um lugar com uma força que não se pode resistir, lançado em direção em reta a um alvo. Ele não tem opção, ele vai para o deserto. E o texto diz assim, para ser tentado pelo diabo. Começou a guerra, começou o seu trabalho de destruição das obras do diabo. E a primeira coisa que ele vai lidar agora é com o pecado. Agora, se você prestou atenção naquilo que nós lemos, o escritor aos Hebreus fala que ele se fez semelhante a nós em todas as coisas e que ele foi tentado em todas as coisas. Só que, quando a gente vai ler aqui, e nós vamos estudar isso um pouco nas próximas semanas, fala que ele passou por 3 tentações, como todas as coisas. Como que eu vou poder chegar para ele e dizer, Senhor, eu passei por alguma coisa que o Senhor não passou? Todas as coisas. Então, quando a gente começa a mastigar aqui as tentações, a gente entende que esses 40 dias, ele foi tentado em áreas diferentes, que englobam todas as coisas. Veja o texto. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui nós estamos falando de um corpo, de um homem. O assunto é assunto de gente, é assunto de humanos. Ele está falando de uma pessoa que o seu corpo começou a sofrer uma necessidade. Ele teve fome de comida. Era uma fome real, era uma fome física, era uma fome de seu corpo natural, claro. Então aqui a gente vai estudar isso nas outras semanas, você vai ver que o nosso corpo, ele padece de uma série de tentações
que estão ligadas diretamente ao corpo humano. E essa é uma área de ataque de Satanás. O nosso corpo físico, nosso corpo humano. E aqui Jesus ele enfrenta isso. Continuando lá, e agora ele vai começar a usar a Escritura, e a gente vai mastigar isso depois, tá, gente? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, olha que coisa que ele faz. Se você está com a sua Bíblia aberta, só para refrescar, capítulo 3, versículo 17, acabamos de ler. Uma voz vem dos céus e diz: este é meu filho amado. Em seguida o tentador vem e fala: se és o filho de Deus. Olha como ele trabalha jogando dúvida. Em geral, quando nós estamos numa tentação, nós estamos passando um momento de provas. Olha, pode ter certeza, nós vamos passar por isso. Esse questionamento da nossa ligação com Deus, com o nosso Pai, do amor que Ele tem por nós, porque é o seguinte, fica doente para você ver. Fica doente gravemente para você ver. Se não passa na cabeça, mas eu não sou filho de Deus? Como que Ele permite isso? Será que Ele não está vendo? Como que Ele permite uma coisa? Que amor é esse? Nós ouvimos, né, uma experiência que nós acompanhamos esses dias, de assim, que se Deus nos ama, por que Ele permite tudo isso que está acontecendo com o mundo agora, se Ele nos ama? Então, exatamente, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Corpo. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Agora ele vem o uso da palavra. Como isso aqui é profundo. Dá vontade de começar a mastigar agora, mas eu sei que vai sobrecarregar, então vamos devagar. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Gente, você imagina o que ele faz? Quando ele fala que ele levou a cidade santa, ele está falando, levou lá a Jerusalém e colocou, vamos dizer assim, a cidade onde estavam reunidas, se não me engano, eram 11 nações. Lembra que nós estudamos em Atos, todos aqueles que estavam em Jerusalém por conta das festas? Você imagina a quantidade de gente que estava lá? E ele fala assim: eu vou te levar ainda no lugar mais famoso do lugar mais famoso, no centro nervoso da fama. E você vai fazer um show espetacular. Você vai pular. Quando as pessoas acharem que você vai esborrachar no chão, você vai começar a levitar. Uau! Né? Pronto! Fama, glória, sucesso, aplauso, reconhecimento. Você vai arrasar, vai abafar. Sabe o que é isso? Alma. É um apelo à alma de Jesus. Porque lembra, nós estamos falando de assunto de gente. Você vai ter muitas curtidas, Virgílio, você vai bombar. Pronto, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Se alguém filmar essa cena, vai viralizar, você vai ganhar dinheiro, você vai monetizar, como é que chama lá no YouTube, você vai, olha, vai arrebentar a boca do balão. O que Satanás está propondo para Jesus, porque ele viu que ele não teve sucesso no corpo, no físico, nas necessidades humanas, ele vai para a alma. Lembra por que Paulo faz aquela oração? Que o Senhor te preserve corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos necessidades no corpo, na alma e no espírito. E o diabo, então, agora ele vai para uma tentação que envolve para nós toda essa área de sentimentos, de emoções, de clamores internos, de necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ter projeção, de ter reconhecimento. É alma. Senhor, esquadrinha o nosso coração, né? Ajuda Exatamente. a gente a enxergar essas coisas que às vezes nem percebe que...
Mas aí a gente entende como o Espírito de Deus conduziu Davi para fazer essa oração. Senhor, sonda-me, prova-me, esquadrinha meu coração, vê se há caminhos maus em mim, porque é a alma. Qual de nós, a gente vai mastigar isso com mais calma, estudar mais profundamente isso mais para frente, mas qual de nós não tem essa necessidade? E às vezes é sutil demais, né? E a Pois gente é. não percebe quando vê. Quando a gente fala sobre linguagens do amor, são necessidades da nossa alma. Quando a gente fala sobre o abraço, a necessidade que as pessoas têm de abraço, é isso aí, de ser amado, de se sentir valorizado. Alma, o diabo sabe disso, como ele ataca isso dentro da igreja, dos relacionamentos. E ele joga baixo para nos Sim. colocar em situação difícil, né? Às vezes uma palavrinha, um comentário, uma observação, como nós ouvimos hoje antes da reunião aqui, uma observação, uma palavrinha que foi dada na questão de fazer algumas escolhas com relação ao culto. Pronto, pode desmoronar. É alma, porque a gente queria reconhecimento. Como a nossa alma é frágil, como nós precisamos do trabalhar de Deus, porque o diabo vai tentar lançar os seus dardos inflamados em cada um de nós nessa área da alma. Para dizer, Larissa, você não é uma pessoa amada, porque outra pessoa é mais amada que você. Vocês já viram acontecer isso dentro da igreja? Tal pessoa tem mais reconhecimento, o outro tem mais fama, o outro é melhor. Todo mundo quer. Como ele é sujo. Bom, ele continua o assunto lá. A gente vai depois estudar mais isso aqui. É que nem novela, gente. Aqui é aquele episódio de abertura, para despertar o interesse. A gente apresenta tudo. Vigília é bom de fazer isso, viu, gente? Ai, ai. Noveleiro, você quis dizer? Não, tô falando do reino. Deixar com gostinho de quero mais, né, doutor? Verdade. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A gente está achando, talvez ele, acho que ele deve estar levando para o mesmo lado da alma, né? Mas olha só, ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quando ele usa a expressão, o que você vai ganhar quando você me adorar, lembra que Jesus falou, em João 4, se não me engano, em que ele fala assim, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O diabo entrou agora num campo muito, mas muito mais subjetivo, muito mais misterioso para nós, que é o da adoração. E ele fala da grandiosidade da recompensa que existe no ato da adoração, só que ele quer adoração para ele. E não tem como, a adoração não é uma coisa que nós fazemos com o corpo, nós usamos o corpo também. Tem gente que como não consegue adorar, não entende a adoração com o corpo. Mãos levantadas, olhos fechados, cabeça erguida, joelho dobrado, rosto em terra, cabeça curvada, não entende, porque a adoração ela é em espírito. Então, a alma, há linhas de interpretação que dizem que a gente não pode chorar, que é emoção, mas quem não entende que a adoração é um nível tão diferente assim, não entende essa coisa de que quando a gente está em adoração, a gente chora, quebranta, a gente ri. Há uma alegria indizível, há uma alegria que excede o entendimento, como Paulo diz. Então, não dá para entender isso. Mas o diabo leva a conversa para o nível do espírito. Então, ele começa, você percebe como é uma escadinha subindo? Ele começa no corpo, necessidades humanas básicas de todos nós. Depois ele leva para a alma, para os apelos da nossa alma, vida sentimental, emocional, as carências, as doenças da alma, né? As nossas manias, as nossas inculcações, as nossas... como que é? Quando a gente tem mania de perseguição...
Manias. Porque tem muito disso, né? Nossa alma é assim. E Jesus cura isso também, ele trata com isso também. Como ele não consegue alcançar Jesus nisso, dizendo, como que você não quer reconhecimento? Quem é você que não quer aplauso, que não quer ser amado, que não quer ser visto e reconhecido e aplaudido e amado? Como que você não quer isso? Na boa, se te cumprimentarem, tudo bem, se não cumprimentar, tudo bem também. Você continua amando? Então eu vou levar você para um outro nível agora. E ele mostra toda a glória de todos os reinos, que coisa enorme. Dizendo assim, olha, você pode terminar todo o sofrimento que está previsto para você a partir de agora, se você simplesmente entrar nesse nível espiritual. E Jesus fala para ele assim, versículo 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, o que a gente vai tentar fazer nas próximas semanas é olhar as tentações de Jesus. Corpo, porque é um assunto de gente, então diz respeito a nós. Alma, porque é um assunto de gente, diz respeito a nós. E espírito, porque nós somos filhos de Deus e nós recebemos da parte de Deus este Espírito Santo e o nosso espírito vivificado. E este assunto também diz respeito a nós. Virgílio, se eu estou entendendo, então, corpo, alma e espírito. Só que aqueles que não têm o Senhor, o espírito não está vivificado, o espírito está morto. Só que ele requer a adoração dos filhos ali. Exatamente. É isso, né? É isso aí. É isso aí. Porque a alma que está morta, separada de Deus, não tem Jesus, ela já está. Ela não entende o que é isso. Não é? Mas ele quer uma adoração, conduzir os filhos a Então, adorar. A pessoa que não conhece Jesus, que não tem o Espírito Santo, não passa as lutas que nós passamos. Porque você vai falar para ele de pecado? Tanto faz para ele. Tanto faz. Ele não tem acusação, ele não tem consciência, ele não tem peso, ele não tem lamento, ele não tem arrependimento, ele não tem nem o remorso, não é nem o arrependimento, nem o remorso não tem. Por quê? O que tem? O que você está fazendo aí é errado. Mas o que tem? Ah, já vem você, crentão. As aflições que nós temos lutando contra o pecado, do crente, não tem nada a ver com o ímpio, porque ele não tem essas dores, essas crises, essas lutas que nós temos. Aí a gente entende, então, agora o trabalhar do Espírito Santo em nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Então, não percam cenas do próximo capítulo, porque nós continuaremos a seguir sobre isso, porque é assunto nosso, totalmente nosso. E falando assim, dá até vontade agora de você esperar esses próximos capítulos, né? O pecado não se torna um assunto tão pesado, não, se torna uma coisa que... Não, é a nossa vitória, Sim. é como que Ele nos concede a vitória pelo Espírito Santo. Vamos orar? Pai, ajuda-nos, ensina-nos, conduz, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração, para que sejamos assim como Paulo orou, Senhor, corpo, alma e espírito irrepreensíveis, guardados pelo Senhor para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos tudo isso que nós estudamos e meditamos diante do Senhor, que o Senhor nos ajude a ter o entendimento, a direção, a revelação, e o nosso coração ser cheio, tomado e guardado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Faz isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o clamor que nós colocamos diante do Senhor, para que a Tua igreja seja uma igreja santa e que Te alegre, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amanhã nós temos encontrão de células no YouTube. Vamos ver o que vai acontecer. Não perca amanhã nosso encontrão de células às 20 horas no YouTube. Beijo para vocês. Dá um tchau, gente.
seus ouvidos atentos estão ao clamor que levanto a ti. Minhas palavras não vão se perder. Meu Jesus me leva a vencer. Confiarei. Minhas lutas não vão me parar. O pecado não vai me dominar. O teu sangue me lavou e tudo novo se fez. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. E tudo novo se fez. Certamente não vou me entregar. Duvidar do que tens para mim. Meu milagre me alcançará. Tua bondade me seguirá. Confiarei. Minhas lutas não vão me parar. O pecado não vai me dominar. O teu sangue me lavou e tudo novo se fez. Por isso eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. E tudo novo se fez. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. E tudo novo se fez. E tudo novo se fez. E tudo novo se fez. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores a ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, Jesus, te entronizamos,
sabemos que és Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar, ó, vem Jesus e toma o Teu lugar, ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Ó, vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, toma o Teu lugar, vem, 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 vem. A Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar, ó, vem Jesus e toma o Teu lugar, ó, vem Senhor, ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós adoramos ao Senhor Jesus, nós adoramos o Senhor Jesus. Bendito, bendito Tu és, Senhor. Bendito Tu és, Senhor. Bendito, bendito. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a Ti levanto as minhas mãos para Te adorar e ser